bem-vindo ao podcast Coisas de Mulher. Hoje nós temos um tema extremamente importante: mães atípicas. Eu tô aqui com Vivian Clark. Ela é professora de educação física, personal, instrutora de corrida. Ó, se você quer correr, segue o perfil dela que ela vai te ensinar. Ministra de música da nossa igreja, o Verbo da Vida Sede. Ah, que delícia! Você pode ver também aqui no nosso canal, no Verbo Sede, ela cantando, ministrando ao Senhor e você sendo abençoado. Casada com Jason, que é músico também, e mãe de Pedro e João. Vivian, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Eu tô tão feliz de ter você aqui. Eu tava com expectativa desse momento. Muito obrigada. Você pode dar a sua saudação. Ai, gente, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui. Me sinto muito honrada, muito feliz, principalmente pelo tema, né? Então, vamos lá. Vamos embora. Vivian, em que momento você percebeu que Pedro, de alguma forma, era uma criança diferente? Pedro foi desenvolvendo normalmente dentro dos padrões normais, né? Do esperado, a gente foi acompanhando com o pediatra. E ele andou cedo, aos 9 meses, falou as primeiras palavrinhas, né? Ali por volta de 9 meses, 1 ano, mamãe, papai, eita, tchau. Eita, então, porque é paraibano raiz. Ele tinha que falar eita. E aí, até 1 ano e alguma coisa, ele falava, interagia, mas aí ele foi perdendo, né? O que é conhecido como o autismo regressivo, né? Uhum. Que até, assim, as pessoas dizem que é o mais chocante para a família, porque ele começa com algumas habilidades e depois ele vai perdendo. Uhum. E ele foi perdendo essas habilidades da comunicação, né? Ficou sem falar, perdeu o que ele tinha de pouco das palavras, ele foi diminuindo, né? Até zerar totalmente e não tinha o contato visual, ele não procurava mais outras crianças. Sim. Mas como era meu primeiro filho, eu não tinha esse olhar tão apurado, né? Eu achava que era coisa da personalidade dele, porque o pai era também muito fechado. Assim, alguém da família demorou a falar. Então, eu fui esticando esse tempo, assim, dando mais chance para ver se as coisas iam acontecendo. Mas, assim, se fosse o segundo filho... É tudo mais rápido, porque né? você já tem um olhar mais apurado, né? Mas aí, graças a Deus, que algumas pessoas foram sinalizando e a gente foi seguindo. Assim, você foi percebendo que algumas coisas estavam regredindo, né? Mas, ao mesmo tempo, pensando, não, mas isso pode ser por causa... Justificando, né? Mas assim, como foi então ter que lidar? Porque aí você começou a perceber olhares de pessoas. Porque onde nasce uma mãe, onde tem uma mãe, tem uma opinião, né? Uma não, milhares. Essas opiniões. Mas aí, como foi você lidar, então, com esses olhares, essas opiniões chegando, tudo mais? Principalmente de outras mães, né? Quem já foi mãe já sabe, já passou por alguns caminhos que a primeira mãe, a mãe de primeira viagem, ainda não passou. E aí as pessoas mais próximas da família começaram a sinalizar algumas coisas. E eu vou falar uma coisa bem particular, mas depois que tudo passou com a gente, eu vi que muitas mães repetem isso, né? A gente tende a se fechar, a se esconder. E algumas pessoas pensam, é vergonha, é medo. Mas é justamente por isso, a gente fica assim com medo de... Na defensiva. Não é medo, é o cuidado de tantas opiniões, né? Porque tem opiniões que já dizem logo, já dão diagnóstico. A criança é assim, é autista ou qualquer outro tipo de deficiência, né? Que a criança tenha. Ou também, não, mas isso é personalidade da criança, é assim mesmo. Tem criança que atrasa. Então, a gente se fecha porque é muita coisa na cabeça. Né? Uma chuva de informações. E era novo pra mim, totalmente novo. Sim. Uma observação interessante que você colocou, né? Que a gente, às vezes... As mães, né? Às vezes vem essa questão de muitas opiniões como algo sempre negativo, mas nem é, né? Porque é verdade. Quando você já é mãe de segunda viagem, eu tocando a Júlia, né? Você fala do João, quando a gente conversa, fala assim, não, a gente é muito mais esperta, né? Você já sabe como lidar com algumas coisas. Então, realmente, assim, é interessante esse ponto. Mas vamos lá. Como foi, após a percepção, então, desses sinais... vocês chegaram a essa conclusão? Nós precisamos de uma ajuda profissional, nós precisamos de uma ajuda espiritual. Como foi lidar quando você chegou à conclusão que tinha alguma coisa que precisava de ajuda?
A gente entendeu que realmente precisava de ajuda, principalmente quando a gente colocou ele na escola, ainda tinha aquela dúvida. A personalidade, ele nunca interagiu com outras crianças, então vamos colocar ele na escola. Colocamos ele na escola, mas com 6 meses já de convívio, que assim... Ele tinha quantos anos? Ele tinha 2 anos. Então, com 2 anos e meio, a escola já me chamou. A direção da escola já me chamou para uma conversa. E eu considero que foi assim, o dia negro, né? O dia da tempestade, porque eu estava adiando algumas coisas, procurar, né, uma ajuda profissional. E ela, com muito carinho, com muito cuidado, e um olhar bem apurado, né? Educador já viu outras situações. Ela me sugeriu que procurasse uma ajuda urgente, porque Pedro precisava de ajuda, né? Aí foi a partir daí que a gente sentou, eu e Jason, né, que é meu marido, a gente começou a procurar ajuda. Mas assim, uma ajuda bem superficial, ainda não era a ajuda que Pedro precisava, né? O que foi a primeira ajuda? A primeira ajuda a gente foi para um neurologista, né? E ele sinalizou que ele precisava de estímulos, então a gente foi para um fono. Mas assim, é como eu já te falei, né, em outra oportunidade. Hoje eu me arrependo de não ter procurado mais ajuda. Eu acho que nesse momento que a gente viveu esse dia negro, esse dia de tempestade, a gente poderia ter buscado mais ajuda. Tanto profissional como uma ajuda espiritual mesmo, se aberto, né, para pastor mesmo, liderança. Fechados, assim, a gente se fechou com receio de tantas opiniões, né? E muitas dúvidas, muitos questionamentos. E a fé, onde é que fica? Sim. Né? A gente, ao mesmo tempo, ministros na igreja, como é que a gente vai lidar com essa situação? Porque uma coisa é você cantar a fé, né? Outra coisa é você ter agora que viver a fé, porque a tempestade chegou na sua casa. E aí foi bem complicado sabe? A gente ficou, meu Deus, foi bem complicado. Eu quero fazer uma pergunta, né? Assim, sempre dizem do luto, né? Você vivenciou esse luto de ter uma possibilidade de diagnóstico, assim? Ou de ter o diagnóstico de autismo? Particularmente, eu não gosto muito desse termo luto, né? Porque quando penso em luto, eu penso em morte, né? É verdade. E eu não aceitava quando conversava com psicólogos, com terapeutas, e ele falava desse tempo de luta. Não fala esse nome perto de mim porque a criança não está morta. Mas depois eu fui entendendo que esse termo é usado porque, de fato, alguma coisa morre. E o que morre é aquilo que você planejou, né? Porque quando o bebê está na barriga, você imagina ele andando de bicicleta, né? Ele indo tocar com o pai, você talvez conversando. Seja o luto da expectativa ideal, né? Do ideal. Exatamente. Isso tem um lado bom, porque hoje com João, por exemplo, João é uma criança típica, né? E com João, ele na barriga, eu não tinha essas expectativas, porque eu já tinha passado pela frustração com Pedro. Não é que eu estava esperando me frustrar. Mas aí eu disse, eu quero que ele seja... o luto do filho idealizado. Exatamente. Né? Porque, e aí, assim, só que aí com o João você tentou não criar expectativa. Vamos deixar acontecer. Ele vai nascer, a gente vai ver como é que ele vai desenvolvendo e a gente vai ajudar. E eu até digo assim, né? Uma mãe típica, ela também tem que vivenciar coisas que ela idealiza, que é diferente, né? Mas eu entendo, assim, que é um termo forte, mas realmente acaba sendo impactante mesmo, esse luto de um filho idealizado, né? E eu vivi, né? Eu vivi porque eu imaginava muitas coisas. Sim. Né? Quando eu me deparei com a ideia, a possibilidade dele ser, porque o diagnóstico dele foi dado um pouquinho tarde. Sim. Porque tinha alguns aspectos dele que funcionavam dentro dos padrões normais. E o aspecto do atraso do desenvolvimento de linguagem muito forte, predominante, né? E aí houve uma suspeita de que poderia ser um transtorno de desenvolvimento de linguagem grave. Porque as outras habilidades ele tinha, né? Bem desenvolvidas. Só que aí a gente foi adiando, né? E até que chegou o diagnóstico dele. Vamos lá. Qual foi o momento, assim, mais difícil, né? Eu sei que foram vários desafios, a gente já compartilhou várias histórias, mas assim, o que você conseguiria trazer assim pra gente? Falou, não, esse dia, esse momento, pra mim foi o mais difícil pra enfrentar. Eu acho que foi no dia que a diretora da escola me chamou, né? Sim. Porque ela não você queria não esperava dizer... também. Eu não esperava
E eu não... Se tivesse passado pela minha cabeça, por causa daquelas tinha sinalizações da família, alguém dizendo, procura ajuda, escola, pessoal da igreja, o contexto da igreja, tudo, o convívio, né, social. Já sinalizando, eu não queria que esse dia chegasse, né? Sim. E aí chegou e ela falou que achava que Pedro precisava de ajuda. Dentro de mim, a ficha caiu, sabe? Eu digo, meu Deus, corri tanto desse dia, esse dia chegou. Foi o dia mais difícil. Eu saí da conversa com ela, fiquei no carro, na porta da escola, chorando, que eu não consegui voltar para pegar Pedro. Oh, meu Deus. Né? Chorava assim, meu Deus. Pronto, foi o dia do luto, foi esse aí. Foi esse dia. Foi esse dia. E como foi pra enfrentar? Porque você contou já como foi pra enfrentar. Eu não consigo lembrar tanto desse dia, sabe? Eu acho que lembro, o processo, né? É, o processo, eu liguei pra Jason no dia, né? E ele falou, tá tudo bem, eu tô chegando e a gente vai conversar. Até pra ele chegar, parecia um mês, assim. E quando ele chegou, a gente chorou junto, né? E a gente decidiu enfrentar o que tinha pra enfrentar. Vamos agora atrás dos profissionais, né? Da ajuda que ele precisa, e o que precisa fazer, a gente vai fazer. Pronto. Eu costumo dizer, eu brinco, né, com as outras mães, eu digo que eu morri nesse dia e ressuscitei ao terceiro dia. Porque depois de 3 dias eu já não tinha mais essa sensação de perda, de luto, sabe? De frustração, não. Depois de 3 dias, porque eu chorei, né? Fui chorando, aí o negócio foi esfriando. Depois eu me levantei assim e a tristeza se transformou numa força que até hoje eu não sei explicar. Assim, a gente sabe que é o sobrenatural, né? Mas até as mães que não são cristãs, né? Que não tem essa palavra que a gente tem, naturalmente é um instinto materno. É o instinto, né? Materno, aquela força de dizer assim, eu vou lutar e vou fazer tudo para que o meu filho ser bem-sucedido, para ele progredir, né? Assim, aí você começou a procurar os profissionais, né? Uhum. A gente sabe que essa questão do atendimento, né? Das terapias, das consultas, elas são muito importantes, né? Até eu quero deixar uma observação aqui, que às vezes essa questão, né? De você ser da fé, cheia de Deus, cheia do poder de Deus, isso não pode nos permitir negligenciar a outra parte. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Eu amo a frase do pastor Reagan. Ele diz assim, o natural, junto com o sobrenatural, é uma bomba explosiva para Deus. É verdade. Então, assim, você precisou perceber isso, né, Vi? Então, assim, procurar médico, procurar assistência médica. E, assim, você precisou de um laudo para ele poder ser assistido e realmente poder se desenvolver no seu melhor potencial. Como foi essa questão de ir atrás do laudo, de um atestado? O laudo foi o último passo, né? O passo mais importante foi o primeiro e o último, mas teve um processo aí de você aceitar e saber lidar com isso, esse equilíbrio que você falou, né? Do natural e espiritual. E a gente lidar com esse sentimento, e agora, onde é que vai ficar a fé nisso? Foi bem desafiador para mim. Não foi difícil, foi desafiador, porque eu ficava questionando, né? E agora, como é que vai ser? Eu prego sobre fé, eu ministro sobre fé. E aí, você pegar um laudo por escrito, dizendo, atestando que ele é autista, vai negar a minha confissão. Aí você chega na escola e diz, é Pedro, porque ele é autista. Ele é Pedro, ele é autista, ele é curado. Então, foi um choque. Né? Foi um choque, um conflito, essa palavra, né? E um desafio para mim, né? Ainda bem que meu marido é bem, sabe? Ele é menos intenso, assim, menos apaixonado, mais racional, né? E ele consegue. Eu não sei se é todo homem, mas... O meu é assim também. Mas ele consegue colocar cada coisa em sua caixa. Às vezes, mulher gosta de bagunçar as caixas, né? E eu fiquei bagunçando. Como é que vai ser isso? E demorei mesmo para admitir que precisava, né, deixar cada coisa em seu lugar, porque Deus queria usar as ferramentas que Ele mesmo levantou nesse mundo para que para que Pedro fosse abençoado. E eu não podia negligenciar essa ajuda. A ajuda médica, a ajuda psicológica, de medicação. Então, primeiro foram as terapias. Sim. Né? E aí, não sei se você quer que a gente fale mais sobre o laudo, né? Não, mas pode até falar do processo, assim, porque eu acho que uma mãe
ou que já vivenciou ou tá passando agora, né, por esse processo, vai se identificar e vai ser ajudada. Pode falar mesmo. É importante e eu gostaria muito de ter tomado algumas decisões mais rapidamente, mas um dia conversando com você disse, não, você fez o seu melhor, né? Mas tem coisa que se você pudesse voltar atrás, você consertaria. E eu consertaria esse tempo da procura, da ajuda, né? Por quê? Porque existe uma plasticidade neural. Entre 2 e 6 anos, 2, 5 anos mais ou menos, o estímulo que você vai dar para uma criança típica ou atípica é decisivo. Né? Então, quanto mais cedo você procurar ajuda, mais a criança vai dar respostas, mais vai ser melhor, né, o prognóstico. Então, a gente demorou um pouco, porque a partir do laudo, o laudo escrito, né, o laudo assinado por um neurologista particular ou pelo SUS, né, ou pela via pública, é que começa todo o processo de ajuda, né? Tanto dos direitos como das terapias, reivindicações com planos de saúde. Então, tem que ter um laudo, porque você vai buscar ajuda para o seu filho, mas o que é que ele é? O que é que ele tem? Então, tem que ter um laudo, um neurologista, um psiquiatra, atestando que ele é. Né? E para mim foi esse conflito, porque o laudo vai atestar isso, o diagnóstico vai, né? A minha confissão declara isso. Como é que vai ser? Mas quando você separa e sabe que cada coisa está no seu lugar e que, acima de tudo, né, existe o nome de Jesus, independente de qualquer nome, então tá tudo bem. Porque esse medo de rotular a criança existe, né? E você também tem que vencer isso, né? Exatamente. Eu tinha esse medo, eu queria até comentar sobre a minha experiência com o Centro de Cura, porque foi quando eu percebi que a minha fé estava um pouquinho distorcida. Vamos lá. Você, Jason, sim, e a sua e a minha mãe, né, que é a vovó Ruth. Vocês decidiram ir para o Centro de Cura. Exatamente. Né, nesse processo de investigação ainda do caso, né? Da condição que Pedro estava, não era assim? Exatamente. Então conta aí. A gente decidiu porque eu, meu esposo e minha mãe, porque era quem convivia mais com Pedro. Então a gente decidiu, quem convive com Pedro, a gente vai fazer o Centro de Cura. Todo mundo a mesma língua. E aí algumas pessoas ficavam, não, mas os livros que eles vão indicar, talvez você já tenham lido, é a mesma palavra que você confessa. Mas eu sempre escutava a propaganda do Centro de Cura falando sobre a atmosfera do ambiente e tudo. Então vamos procurar ajuda, né? Porque você tem que admitir que precisa de ajuda, se submeter a uma atmosfera, a uma orientação. Né? E por mais que a gente saiba e conheça, existem atmosferas que são preparadas. E a fé, ela vem por ouvir e ouvir. Exatamente. E ouvir. E a gente também tá crescendo espiritualmente, né? Tem coisas que você ouviu no Rema, né? Que depois você ouviu no Centro de Cura, e as fichas, uma coisa completa a outra, né? Exatamente. Até porque são estações, né? Nessa estação eu estava precisando ouvir, ler e escutar sobre cura. E me submeter a uma liderança e um pastoreio, digamos assim, um ensino, uma unção específica, né? Para me ajudar naquilo. Deixa eu dar uma pausa e explicar para o pessoal o que é Centro de Cura, tá bom? Então, o Centro de Cura, ele acontece aqui em Campina Grande a cada 15 dias, né? Mas hoje a gente já tem espalhados em várias igrejas Verbo da Vida pelo Brasil. O Centro de Cura é um local onde a pessoa vai, ela passa uma semana ouvindo sobre cura, ou estabelecendo a sua fé a respeito da vontade de Deus sobre cura divina. E tem um momento incrível também de imposição de mãos. É realmente um local especial, onde tem uma atmosfera, uma palavra específica para alcançar as pessoas que estão com uma necessidade de receber cura. Então, se você está nessa condição e é aqui de Campina Grande, você pode ficar atento aí, porque a cada 15 dias nós temos uma versão aí da escola de cura, do Centro de Cura funcionando, e você pode se inscrever e trazer pessoas, né? Se você conhece alguém enfermo que precisa ouvir essa palavra, receber convicção a respeito da vontade de Deus, é um lugar incrível para você estar. Então, vamos maravilhoso. lá. A gente decidiu ir para o Centro de Cura, levamos Pedro e começamos a semana, né? E no meio da semana, eu recebi uma ligação, uma mensagem, me lembrando que na sexta-feira haveria uma consulta com a neurologista. E nessa consulta, provavelmente, iria ser fechado o diagnóstico.
Então foi na semana antes do diagnóstico. Foi na semana do centro de cura. Sim. Na sexta-feira seria imposição de mão, seria a consulta. A consulta. Para, assim, dar ultimato, né? Sim. E aí eu disse, meu Deus, que coincidência, mas enfim, vamos. E decidimos ir para a consulta. Depois da consulta, iríamos para o centro de cura para a imposição de mãos. E, assim, durante o centro de cura, quando a gente fala, é um lugar que fala sobre cura, eu gosto muito de dizer que o centro de cura é um lugar que fala sobre saúde divina. Claro que uma coisa não exclui a outra, né? Mas os meus olhos foram abertos assim, e é como você diz, no rema a gente escuta, mas na hora da necessidade de você pegar na prateleira do seu coração o que você precisa, né? É quando você precisa mesmo. E foi assim no centro de cura. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a ouvir a palavra e a me submeter àqueles conselhos, era como se escamas fossem caindo dos meus olhos. Eu percebi, eu comecei a enxergar a minha fé como estava. A minha fé estava para que na sexta-feira a médica olhasse para mim e dissesse assim: Pedro não é autista. Tá tudo bem com Pedro. E assim, de repente Pedro começasse a falar olhando nos meus olhos, né? As coisas começassem a ficar nos padrões normais. A minha fé estava para isso. Mas quando eu escutei, na época era até pastor Rafa que estava ministrando, ele dizendo: fé é você receber o diagnóstico negativo e mesmo assim a tua confiança ficar intacta. Né? Aí fé eu disse, quando você não muda, quando as circunstâncias mudam. Aí eu disse, esse não é fé não, isso que eu tô falando não. Isso é uma esperança, é uma positividade. E toda fé tem esperança, toda fé é positiva, né? Mas não é a positividade que não é resolve, fé. Não resolve. Não é a esperança de que dê certo, de que o médico olhe e diga: esse sumiu, né? Não tá mais aqui. Mas foi isso. Então eu fui na sexta-feira já com esse rema dentro de mim, essa palavra borbulhando, né? E se eu tivesse, antes dessa revelação, ido, e quando ela dissesse assim: Pedro é autista, talvez eu tivesse decepcionado. E às vezes é por isso que muitas pessoas desfalecem na fé, né? Porque elas estão com fé no resultado positivo. Na verdade, misturam fé. Isso é o assentimento mental. Exatamente. Que o irmão Reagan, que é o fundador do Rema, então para tudo, vou explicar, né? Irmão Reagan, ele fundou o Rema em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, um centro de treinamento bíblico prático, né? Onde as pessoas pudessem ir e conhecer a vontade de Deus, estudar a Bíblia de uma forma simples, prática, onde elas pudessem viver a palavra de Deus, viver a vontade de Deus, saber quem elas são, o que elas podem, o que elas têm em Deus, o que Jesus conquistou para elas e também quem é o seu inimigo, porque entender, né, as armadilhas do diabo, como se posicionar contra elas também é algo muito importante. Então, se você, né, quer aprender mais da vontade de Deus para a sua vida, conhecer a palavra de Deus com profundidade e praticidade, você precisa fazer o Rema. Nós estamos com as matrículas abertas em todo o Brasil. 2023 está aí e você pode ser um aluno do Rema. São 2 anos, 3 vezes por semana. Tem transformado a vida de milhares de pessoas por causa disso. A palavra de Deus profunda, prática e ensinada nesse centro de treinamento é realmente muito abençoador. E a gente aprende sobre isso, né? Que a gente tá conversando aqui. A diferença de fé e esse sentimento mental, que é você concordar. Você fala, isso aqui é verdade, eu concordo com isso. Mas a fé, né? Ela precisa estar baseada na palavra de Deus. Ela não te mexe quando as circunstâncias mudam. Ela tá acima do diagnóstico, né? Então, assim, você tinha essa certeza, essa esperança de que a palavra de Deus poderia produzir algo, mas não era uma fé sustentada na palavra, exatamente, né? E quando a fé chegou, de você falar assim, peraí, independente do diagnóstico, o meu filho, ele vai ser tudo que Deus planejou. Exatamente. Ele vai se desenvolver, ele vai ser curado no sentido assim, ele vai progredir naquilo que o médico disse que não aconteceria. Porque já tá acontecendo, né? Já tá acontecendo. E você falou do Rema aí, eu tava lembrando que quando eu fiz o Rema, a matéria que mais marcou a minha vida, todo mundo diz, a matéria que mais marcou a minha vida, foi o caráter de Deus, né? Quando eu descobri que Deus era bom em todo o tempo. E eu lembro que quando eu estava nesse conflito, essas dúvidas, e agora como é? Deus é bom? E como é a fé? Como é que vai funcionar aqui?
Eu lembro que eu fiz uma oração simples. Eu disse, eu não sei nem como orar, nem como agir diante disso ainda. Estou tentando lidar. Mas uma coisa eu sei. Você é bom em todo o tempo. Amém. Né? A sua bondade é imutável. Então, se você é bom em todo o tempo, eu vou colocar cada coisa em seu lugar. Foi quando a revelação chegou sobre isso. E eu não fiquei com medo do papel. Porque se você não tiver o papel assinado, né, pelo psiquiatra, pelo neuro, que seu filho é autista, ou que ele é portador de alguma deficiência, você não tem como assistir ele não tem como ser ajudado, né? E é interessante você falando aí também, eu comecei a lembrar que quando eu assim, ajustei isso, que era fé mesmo dentro de mim, né? Como é que estava essa minha fé? Foi libertador. Ju, foi libertador. Sabe, eu fiquei mais leve para ir atrás mesmo de laudo, para buscar os direitos dele, porque Deus está lá. Ele continua no trono, ele continua bom, né? O que ele prometeu vai se cumprir. E tá aí, muitas respostas de Deus. Eu já estou desfrutando de muitas, né? Mas aí é um desafio. Bom, é uma aventura boa. A fé é uma aventura boa. É o bom combate da fé. É o bom combate da fé. Né? Com certeza, muitos desafios. Desafios de confissão, desafios para ver as portas se abrindo. Essa questão de acompanhamento, terapia, tudo mais. Eu vejo... é desafiador até porque é cansativo. Leva num canto, busca em outro, vai para cá, vai para lá. Mas sem isso também... Né, o seu filho fica aquém daquilo que ele realmente pode ser, né? Então, é algo muito importante. Eu vejo, assim, quando você fala, né? Eu parei de ter medo no papel, de você entender que a bondade de Deus e que a palavra de Deus estava acima do papel, né? Isso é maravilhoso. E aí você foi atrás. Eu fui atrás, porque assim, sem esse papel... Gente, a gente funciona com papel, né? No mundo a gente funciona com papel. Então, se é só um papel... Vamos atrás do papel. Porque a médica também, eu acho que ela foi assim... a forma como ela falou com você, né? Também foi... Eu vejo assim, Deus cuidando de vocês, né? Ela foi, assim, uma mulher sábia na forma de falar, né? Conta aí pra todo mundo. Ela achei interessante que ela tirou o laudo, né? E ela rasgou. Porque eu tava com medo do laudo, né? Eu tava, o laudo... Mas quando ela rasgou, ela tava, assim, clareou mais ainda pra mim. Isso aqui é só papel, né? E a partir disso aqui, você vai poder... Isso aqui vai abrir as portas, né? Pra tantas coisas. Mas aí veio também, de novo, aquele conflito sobre os direitos. Sim. Né? Porque pessoas com deficiência têm alguns direitos, têm alguns benefícios, né? Nós temos direito à vaga em estacionamento... Né? Ao carro, né? Tem um desconto. Tem desconto para compra de automóvel, né? Com isenção de impostos. Tem a carteirinha que ele pode viajar. Tem tantos outros benefícios para não enfrentar fila. E aí eu fiquei nessa. Mas se eu, dentro de mim, não chamo ele de autista, né? Porque eu digo, você é curado, você é perfeito, você... Aí eu vou atrás de uma carteira que identifica ele como uma pessoa. Como é que vai ser isso? E eu lembro que... E tá aí a importância de você estar junto, de se associar com pessoas maduras. Eu lembro que eu conversei com uma amiga minha, que inclusive é até professora do Rema. Eu tô com algumas dúvidas, tô com alguns receios, me ajuda nisso. E eu falei pra ela que a gente tava pensando em comprar um automóvel, né, na época, e a gente tinha alguns direitos, mas eu precisava admitir no papel e tal. Aí ela, mas você é muito besta. Ela disse, você é muito besta. Ela disse, Vivian, já parou pra pensar que todos esses direitos podem ter sido conquistados por oração? Pessoas já podem ter orado para que essas portas se abrissem, assim como outras, né, estão se abrindo, né, o governo está abrindo os olhos, né, para as pessoas com deficiência. Então, assim, isso é bênção. Então, se é bênção, por que você vai negligenciar essa bênção? É verdade. Vai atrás, tudo que Pedro tem direito, vai atrás. E lembra, é só um papel, né? Isso não vai mudar o que Pedro é diante de Deus, nem o que Deus é, né, a bondade dele. Então, a partir disso também eu me senti leve e fomos atrás, porque precisa, né, do laudo, não de um laudo particular, do médico particular, mas precisa de um laudo do SUS. E aí tem os caminhos que você precisa
percorrer para conseguir esse laudo. Mas dá para fazer. E você estava comentando, inclusive, que tem um prazo, né? Que tem que ficar refazendo isso, né? É. Foi bem interessante essa história do prazo, porque eu não sei como é em outros estados, né? Também não sei se é uma coisa que funciona para todo mundo. Mas para a compra, por exemplo, para isenção do imposto, o laudo ele só vale 1 ano. Então, você vai lá para receber o laudo do neuro, você passa por assistente social, psicólogo, faz uma triagem, você tem que levar a criança, né? Ou a criança ou o adolescente, é ruim você sair de casa com um autista, enfrentar a fila, esperar, né? E não só uma vez de casa, mas 1, 2, 3, 4 vezes pra até... passar em todos Para passar processos. em todos, psiquiatra, neuro, aí ele assina, ele atesta, né? E depois de 1 ano você tem que voltar de novo. Aí, na hora, eu fiquei meio confusa. Eu digo, se a ciência diz, né? Todo mundo sabe que o autismo não tem cura, porque o autismo não é uma doença, por que é que com 1 ano eu tenho que voltar, se ele atestou que ele é, né? Para os benefícios de terapias pela rede pública, vence também, acho que 5, 6 anos esse laudo, né? Mas a gente sabe, a gente que tem uma visão, assim, um pouco mais ampliada sobre a palavra, sobre fé e tudo que a gente crê, tudo isso acaba, né, só fortalecendo. Você falou uma coisa bem interessante, né? Vivian, o que é o autismo cientificamente? Ai, eu queria que você respondesse. Eu tô tão emocionada que... Bom, qualquer coisa você me ajuda, você vai responder. É uma condição, né? Uma condição neurológica, né? De que, assim... É como se os neurônios mesmo, eles não se conectassem na forma ideal. Uhum. Então, os estímulos, eles acabam sendo muito intensos na cabeça da criança, né? E aí, assim, precisar ajudar ela a organizar isso. Então, eu gosto, né, daquela história que você já vai contar, que você vai me ajudar. Mas, assim, eu acho que se a gente resumir dessa forma, é bem simplista, né? Mas é uma condição de desenvolvimento neurológico diferente do padrão convencional. Exatamente. Aprovado? Aprovado. Resumiu bem. Mas assim, aí tem o perfil, né? Que as características. É um espectro, né? Por isso que cada um é de um jeito, né? Cada um desenvolve habilidades diferentes, né? E cada autista é uma história, é uma realidade diferente. E eu vejo, a gente tem vivido assim, né? Na igreja, a gente hoje acompanha cerca de 16 famílias. Essa questão das famílias que buscam a ajuda profissional, porque a gente incentiva mesmo, né? Levar para terapia, ir atrás dos direitos, né? Ver as portas abertas e confessar a palavra, pegar firme. Então, assim, quero contar para você, né? Hoje a gente tem crianças que receberam um diagnóstico que assim, seu filho, ele tem um aspecto autista e ele não vai falar. E agora fala. Tem uma que canta, inclusive, que é o máximo, né? É verdade. Então, assim, Pedro mesmo, né? Quanta coisa. A gente, quando ele não respondia o nome, né? Hoje você fala, Pedro, ele já olha. Oi? Oi. Então, assim, é sobrenatural. É natural e é o sobrenatural. Sim. Acelerando o processo, trazendo resultados, né? E isso é maravilhoso. Mas aí conta pra mim aquela história, de novo, né? Do Pedro na piscina. Que conta isso, não eu que vou contar. A família, né, lida muito com a questão do preconceito, né? De... Olhares mesmo, olhares, né? E você também não poder levar para todo meio, porque é questão do... Às vezes as pessoas, eu vejo assim, tratam como se fosse uma criança até mal criada, né? Porque às vezes tem uma reação, por exemplo, a um estímulo de som, né? Ou a luz, ou tem situações, né? Às vezes, de crise mesmo. De crise, de se jogar no chão, aí parece birra, né? Então tem esse olhar. Os pais são muito julgados, né? E assim, tem uma fase que isso dói muito, que isso machuca muito, né? Você fica, e você se preocupa muito com os olhares. Também é bom que você vença isso logo, porque quando você vence isso, tudo é maravilhoso, fácil, porque se seu filho tá tendo uma crise no meio do shopping, tá todo mundo olhando,
tá? Tem gente até filmando, você só olha nele. Sabe? Eu lembro que uma terapia disse assim, quando acontecer, Vivian, olha nos olhos dele, olha pra ele. Faz de conta que só tem vocês dois ali. Abraça se for preciso, se jogue no chão se for preciso. E é exatamente assim, quando você olha pra ele, só temos nós dois aqui. Aí resolve. Resolve, passa, né? É um tempo difícil, claro. Mas vai ser menos sofredor, né, pra você. Porque quando você olha para as pessoas não sabem como lidar e tem as críticas. E aí, pra gente viajar com Pedro e para outras realidades é sempre um desafio. Por causa disso. E a história que você quer que eu relembre, a gente tava num hotel com Pedro e Pedro colecionando pedrinhas, que ele gosta muito de colocar, da maior pra menor. E ele tava brincando, a gente tava numa fila, esperando pra fila pro almoço. E outras crianças brincando ali perto, chutando as pedrinhas. Ele ia lá, organizava de novo. E as crianças chutando. Perseverando nas pedrinhas dele. E aí, uma criança, a mãe se aproximou, a mãe de uma das crianças, olhou. Aí a criança olhou para Pedro e fez assim, ó. Quando ele fez assim, eu tava por trás, vi, né? E aquilo assim. Uma facada. Foi uma facada, né? Porque isso aqui diz muitas coisas, né? Que não falam sobre Pedro, mas. Meu passeio acabou naquele dia, eu queria voltar, chorei. Mais uma vez, Jason, né? Tá tudo bem. Se acalma. Se acalma. Pessoas são pessoas, educação. Às vezes as pessoas são instruídas, outras não sabem realmente. Talvez essa criança não saiba nem o que é autismo. Passou, e quando foi uma semana depois, a gente voltou pra Campina Grande. Pedro tava brincando no condomínio. E passou por uns coleguinhas e o coleguinha disse assim... Passou por um menino e o menino falou pro coleguinha, esse menino é autista. Aí ele disse, como você sabe? Ele disse, eu tava no judô com ele e do nada ele me abraçou e deu um beijo. Aí o coleguinha falou, e mãe de autista é assim, ela geralmente fica escondida, só escutando. Só ouvindo, né? Tem uns que vão lá e brigam mesmo, mas né, a gente tem que se segurar. E eu fiquei, meu Deus, onde é que vai dar isso? Aí o coleguinha disse, eu não sei o que é autista. Até hoje eu não entendo. O que é autista? Aí ele disse assim, minha mãe me falou que autista é uma pessoa muito sensível. Aí quando ele falou isso, eu comparei com a outra criança que fez assim, né? Então eu pude comparar as famílias. É uma família que era instruída e outra não. E a gente, né, tem que estar preparado para todo tipo de situação. É que você não vai prever, né? Uhum. Mas graças a Deus tem pessoas, e eu acho que uma live não, me perdoa, um podcast de coisas de mulher, não vou reduzir o nosso podcast a uma live. O podcast de coisas de mulher vem também para trazer luz aí, amém, esclarecimento para você, mãe típica ou atípica. Então vamos lá, assim, né? Tem pessoas que passam por esse tipo de situação e elas temem rótulo, aí elas, depois do diagnóstico, se fecham ainda mais e sofrem muito mais, né? Como você poderia, assim, ajudar essas mães a passar por esse conflito, esse processo de uma forma mais leve? Sua dica aí de ouro. Eu convivo com várias mães, né? Em ambientes de terapia, de escola. E é bem interessante porque algumas são bem fechadas mesmo. E outras não, elas gostam de falar, contar a realidade. Mas uma coisa que eu percebo é que quanto mais você fala e mais você busca ajuda, mais leve vai ficando. Porque às vezes você tá com a criança, eu tô com uma criança como o Pedro, que a comunicação dele é muito comprometida, né? A questão da linguagem, porque linguagem não é só fala, linguagem é entender, né? É se fazer entender, é falar. É o que faz a gente sociabilizar, exatamente, né? Então a linguagem dele é muito comprometida, então eu tô ali num dia péssimo, querendo que Pedro evolua. Às vezes ele sai de uma terapia de fono e não deu certo, e ele estava no dia ruim. Só que eu estou sentada ao lado de uma mãe que o comprometimento do filho dela foi da linguagem, desenvolvimento de linguagem, e foi motor. Então eu vejo que o meu problema não é o maior. Sim. E eu começo a ajudar a outra, e ela começa a me ajudar, porque ela vê que o meu é mais simples, entendeu? Então, quanto mais você se abre com outras mães, você pode se abrir para pessoas que você conhece, né? E eu acho que Deus sempre vai sinalizar para alguém que você pode confiar, né? Você pode se abrir, porque
eu já tive, Ju, num ambiente em que eu tava péssima, né? Nesse dia. Eu lá fora, escutando o Pedro gritando na terapia. Tudo que eu queria era tirar Pedro de lá, botar no carro, levar pra casa e ficar só abraçada com ele. Dizer assim, nunca mais eu trago você aqui, você tá sofrendo. Ele tava recebendo estímulos e esses estímulos estavam perturbando ele, né? E aí eu tava sofrendo assim, eu chorando, quieta na minha. Aí eu olho um pai entrando com uma criança da idade de Pedro nos ombros. Porque não andava. Ele não andava, ele não falava, ele teve paralisia cerebral. E o pai entrou cantando e brincando de aviãozinho com ele. Né? E as perninhas dele todas atrofiadas, as mãos atrofiadas, o rosto todo deformado. E o Senhor me fez olhar para aquela situação e dizer assim, olha o pai sorrindo, Além. Então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. O pai decidiu ficar daquele jeito, Sim. porque a situação dele estava bem pior do que a minha. Sim. Mas eu parei de chorar na hora. E assim, o conselho que eu dou é você buscar alguém que você pode abrir o seu coração. Amém. Porque quanto mais você se fecha, mais escuro vai ficando, sabe? Sim, é verdade. E assim, esse contexto da igreja, eu acho que hoje tá cada vez mais claro, né? Uhum. Mas, assim, o que conselho você poderia dar, assim, para líderes na igreja, pessoas que servem na igreja, né? A importância de, assim, elas saberem como lidar, tanto com a criança Uhum. quanto com a família. Desculpa, faz a pergunta de novo que eu não entendi muito Tá, bem. então vamos lá. O que você poderia trazer de dica, assim, na igreja? Porque a gente tá falando do contexto de forma geral, mas na igreja, o que você poderia trazer de dica para quem lida ou com a criança ou com a família de uma criança atípica? No contexto de igreja, né? Como um líder de departamento, um professor na salinha. Dica, assim, de pessoas que vão lidar, porque vai lidar com a família, Eu né? posso puxar a sardinha pra minha igreja? Porque você falou igreja, tem igrejas e igrejas. Não, vamos né? falar da nossa igreja mesmo, então, né? A gente pode até falar da brinquedoteca. Sim. Mas, assim, o que você poderia dizer, assim, da importância dessa família ser acolhida, entende? É isso que eu queria te falar, assim, que você falasse. Como foi pra vocês na igreja, na nossa igreja, perceber o acolhimento, como foi esse tratamento? Pronto, assim, você pediu pra falar um conselho, né? Eu acho que a abordagem é a principal, é o coração, sabe, da inclusão. Porque eu até li uma frase esses dias que inclusão é você chamar pra festa, né? E você chamar pra dançar, né? Então é isso aí, não é só colocar a criança dentro do departamento, mas é fazê-la dançar, né? É dar as mãos a essa família. E eu passei com o Pedro todas as etapas. Na igreja, na nossa igreja, né? Verdade. Ele bebezinho, no berçário, com APLV, porque além de tudo, Pedro é APLV, né? Alérgico à proteína do leite de vaca e ovo. Então ele teve dias que foi contaminado dentro da sala com leite. De lá a gente já sai direto pro culto pro hospital, né? E as professoras serem pegas de surpresa, sem saber. Mas e assim, hoje também fica a dica, né? Se você trabalha no departamento infantil, a gente sempre pergunta. E aí a gente criou uma pulseirinha, né? Porque às vezes, assim, até não pode uma criança pegar o lanche de outra. A chupeta da outra criança. Já é um problema. Às vezes até assim, a criança vomita. Já aconteceu um bebezinho vomitar e Pedro engatinhando, botou a mão no vômito que tinha leite. Então ele foi contaminado. Entendi. Né? Então, assim, a abordagem, tanto para a família que já sabe que a criança é e aceita, né? Sim. Como para aquela que está descobrindo. Porque quem está descobrindo está mais complicado. É verdade. Né? A abordagem, o olhar para essa família, sabe? Não chegar dizendo assim, seu filho pode ficar aqui não. Né? Falar como você sempre fala, nós temos uma brinquedoteca, lá é um lugar, talvez até de transição. É isso mesmo. Né? E é um lugar de transição, né? Talvez ele não vá ficar lá. Mas esse ambiente foi criado, pensado para que ele possa evoluir, né? A brinquedoteca é um lugar, é uma sala de apoio dentro do departamento infantil que nós temos. Ela funciona como uma sala de transição. É verdade que a gente criou a brinquedoteca pensando mesmo em assistir essas famílias, mas também nós temos crianças típicas que às vezes estão com dificuldade de ficar na salinha, né? Por alguma razão. Eu mesmo já precisei da ajuda da brinquedoteca com o Samuel, que não queria ficar de jeito nenhum. Ele com
1 ano e meio, 2, eu tive muita dificuldade dele ficar na salinha. E aí ele passou pela brinquedoteca e foi devolvido para a salinha dele. E isso também já aconteceu, né, com algumas crianças que têm o aspecto autista, que foram colocadas, já inseridas para a sua salinha. Só que sempre acontece assim, né, assim, de uma forma geral, o autista tem um pouco de dificuldade de mudança, né? Eu sei que tem casos que não, mas de uma forma geral, sim. Então, quando ele muda de idade, ele sempre precisa passar pela brinquedoteca para mudar de salinha novamente. Então, é uma sala de apoio, e pode ser também que seja uma sala que a criança precisa ficar. E eu acho isso extremamente importante, porque, por exemplo, o autista, ele muitas vezes tem um super foco, né? Eu até vou contar, teve uma criança na brinquedoteca que ele, um menininho, ele tinha um super foco em aranha. E as professoras descobriram, então elas montaram as aulinhas com desenhos de aranha. Então, era a crucificação de Jesus com aranha, tudo com aranha. Mas foi assim, depois a mãe ficou apaixonada, porque ela falou assim, você conseguiu falar de Jesus pro meu filho, né? Então, assim, tinha uma outra menininha que ela só conseguia, assim, ela não falava também, e ela, com muita dificuldade de permanecer na salinha, ela só queria ficar embaixo da mesa. Então, o que as tias fazem? Ela entra na salinha e vai direto para baixo da mesa, passa um tempinho, chega uma professora e vai para onde? Para baixo da mesa. Exatamente. Aí pegou uma Arca de Noé e começaram a contar, e a repetição, né? Contar a história da Arca de Noé. Aí eu me lembro de um dia que a mãe me mandou uma mensagem falando, Juliana, ela pegou a Arca de Noé e ela mesma começou a balançar o barulho como se fosse da chuva. Então, assim, ela recebeu a palavra. Entende, né? Alguns deles entendem mesmo. Pedro entende. Então, assim, eu quero dizer pra você, né? Esse lugar de apoio, de acolhimento, eu entendo que isso é inclusão. Como você falou, é trazer, mas eu sei que você viveu... Fazê-lo participante, né? E você viveu uma fase também que a gente ainda não estava tão preparado, né? E às vezes a gente tinha professores na salinha que conseguiam ficar com o Pedro e outros que não conseguiam. Eu lembro uma vez que você falou assim pra mim, que aí às vezes me perguntavam, por quê? Quando eu entrei na supervisão do departamento, né? Aí tinha professor que às vezes me perguntava, por que tem hora que Pedro tá na sala de 3, tem hora que tá na de 4, tem hora que tá na de 5. Aí um dia, eu não sei se você lembra disso, que você falou assim, eu deixo o Pedro com o professor, que eu percebo que ele vai acolher Pedro. Se for na de 3, é na de 3, se for na de 4, eu vou deixar o que der certo. Mas assim, isso também é uma coisa, talvez se você, né, não tá nos ouvindo, na tua igreja não tem uma brinquedoteca, mas você consegue treinar professores para acolher essas crianças, né? Ter um olhar de compaixão, de empatia, que vai cuidar dessa criança. Talvez num momento de agitação, né? Sai um pouquinho da sala com ela, depois retorna, senta com ela no chão, entra debaixo da mesa, se for possível. Então, tudo isso faz diferença. E o rosto, né, Vi, da pessoa que vai receber a criança, não é? A abordagem, né? Então, eu acho que tudo isso faz realmente muita diferença. Você quer falar mais alguma coisa em relação, assim, à igreja, que você acha que foi importante para você? Não, senão eu vou só chorar e agradecer. Eu já faço isso todo dia. Ai. Tá bom. Mas assim, realmente, né, eu entendo que todo lugar, né, a gente precisa criar essa atmosfera favorável. E a igreja é um lugar de família, né? Então, é muito importante. Vamos lá, então. Vamos voltar para cá. Nós sabemos que no processo aí das crianças depende muito desse acompanhamento diverso dos profissionais e tal. E assim, como hoje você equilibra isso? O desenvolvimento, então, do Pedro na questão das terapias, dos acompanhamentos e desse contexto familiar, da palavra, da confissão da palavra. O que Pedro tem vivido de desenvolvimento, que você reconhece que a palavra de Deus tem feito isso junto com as terapias? Isso partiu de uma decisão, né? A decisão é o seguinte: Pai, eu vou fazer a minha parte. O que tiver no natural, ao nosso alcance, nós vamos fazer. E o que não tiver,
Deus vai fazer o extraordinário. Deus vai fazer o extraordinário, o sobrenatural. O natural que a gente pode fazer está aqui. Então, ser pontual nas terapias, ser assíduo nas terapias, seguir os conselhos dos terapeutas. Gente, porque isso tudo foi estudado, isso foi bênção, né? Foi pensado e está se desenvolvendo cada vez mais. Então, submeter com disciplina, com constância, porque é como medicação. Você não vai tomar um antibiótico, tô bom, vou deixar pra lá. Isso é uma constância, né? Então, a gente faz o maior esforço para que seja pontual, seja constante, seja diligente nas atividades. Mas todas as vezes, antes dele entrar e quando ele sai. Né? A gente tem as nossas confissões. Hoje vai ser extraordinário. Pedro, você é um vencedor. Pedro, parabéns. O maior está dentro de você. Amém. Não, porque eu tive uma frustração nesse período do luto. Eu disse, meu Deus, como é que meu filho autista vai aceitar Jesus? Parece uma besteira, mas é você confessar, crendo com o coração. Se ele não entende nem qual é o nome dele, como é que ele vai ser? Né? E eu comecei, e aí o Espírito Santo me lembrou que às vezes quando a gente faz um apelo na igreja, que a pessoa diz sim, ela não está entendendo tudo ainda. Ela não tá. Algumas entendem, vem frequentando. Mas às vezes ela chega ali e não sabe nem o que é que tá rolando ali. E alguém diz, levante a sua mão e ele diz sim para Jesus. E na continuidade, aquilo vai se tornando vida dentro dele. Verdade. Até que eu disse, Pedro, quando Pedro começou a ecolalia, né? Que ecolalia é quando ele fica repetindo. Eu disse, vai ser na ecolalia mesmo. Que você vai confessar Jesus, que eu quero ele morar. Jesus vai morar dentro de você e a vida vai fluir de dentro para fora. E aí eu fiz ele repetir, né? Eu reconheço, ele olhando pro céu, né? Que parece uma besteira, mas a gente vive pela fé. Isso e mesmo. São coisas Muito assim que bom. parecem loucas. Fiz ele confessar, eu disse, assim como uma pessoa entra na igreja, diz sim para Jesus e não entende, você vai começar. Então eu digo, o maior está dentro de você, o Espírito Santo está sobre você também, né? E você percebeu a diferença? Lógico, porque existem crianças que estão submetidas a outros ambientes. As mães que deixam lá na terapia e nem estão nem aí, às vezes não podem, né? Às vezes é um fardo e isso passa para a criança percebe. Eu digo, Pedro, você não é um peso, você é uma bênção, você é um presente de Deus. Eu amo você como você é, mas você vai melhorar. E eu tô aqui para isso. Vai desenvolver, né? Vai desenvolver e vai acontecer. E vamos lá, a palavra tem trazido resultado. Tem trazido resultado. E como Pedro tá hoje? Pedro tá um sucesso, vai melhorar mais. Mas hoje, quando a gente olha para trás, Pedro interage, diz o que quer, diz o que não tá gostando. Aqui e acolá, né, tem aquelas coisas assim, aqueles desafios ainda. Mas tá tudo bem. Já fala, já se comunica, gente já lê, já escreve, já usa o computador. Tá jogando xadrez. Jogando xadrez. Pois é. Hoje, assim, e assim, hoje, qual é o seu maior desafio? Hoje, eu acho que em relação a Pedro, a gente tem as demandas, né? Existe uma demanda de tempo e de dinheiro muito grande para as famílias. Sim. Sabe, Ju? E aí, o maior desafio da gente hoje não é tempo, porque eu abdiquei de muitas coisas e me dedico a ele. Mas essa questão eu falo de mim porque eu represento também muitas mulheres aqui, né? É verdade, com Essa certeza. questão de você se negar, de você comprar uma coisa pra você e você preferir pagar uma terapia. Muitas mulheres passam por essa situação. A família abdica de algumas coisas, de passeio, de tudo pra investir, porque terapia é muito caro. Você falou, né, que vocês ficaram alguns anos sem tirar férias, Ainda né? estamos, vamos tirar férias esse ano. Vai sair. Porque quando você vê, né, que precisa, às vezes na rede pública não tem suficiente, né? E aí, mas estamos vencendo com a palavra também, porque ela sempre funciona. Amém. E as portas vão se abrindo, né? Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. E durante esse processo, né? Conta um momento mais feliz que vocês viveram com Pedro até agora, assim. Você fala assim, uau, esse aqui foi... Foi quando o João nasceu e ele começou a interagir com o João. Que legal. Que ele beijou o João, quis pegar o João no braço, né? E isso foi assim, foi o encaixe do quebra-cabeça, maravilhoso. E como é João com Pedro? João é mandão, né? João quer mandar, João quer cuidar. João já tá percebendo. Já tá percebendo. A neurologista avisou pra gente que chegaria esse tempo dele. De que João perceberia que Pedro... como assim? Que ele perceberia que Pedro precisaria de ajuda, né? Da ajuda dele. Sim. E porque ele vai se desenvolver num processo
assim, típico, normal. Então vai chegar um momento até que ele mesmo vai ajudar Pedro, Sim, né? exatamente. E aí ele está percebendo. Já percebe. Ele tá quantos aninhos? Vai fazer 3 anos em novembro. E o que você acha mais legal da parceria, do relacionamento deles como irmão? O que eu acho mais legal, Ju, é porque não existe deficiência que possa impedir dessa pessoa que está passando por essa deficiência ou que tem alguma deficiência de ensinar ao outro, sabe? Eu acho isso fantástico. Não é porque Pedro é portador de deficiência, tem autismo, que ele não pode ajudar João. Não é porque uma criança é deficiente que não pode ajudar outros. As crianças típicas com típicas, elas têm como aprender uma com as outras, as crianças atípicas com as atípicas. E essa diferença que hoje a gente está experimentando está sendo muito gostosa. Porque por mais que João tenha desenvolvido dentro dos padrões normais, tem muita coisa daqui para frente para ensinar a Pedro, tem coisas que só Pedro pode ensinar a ele. Né? E isso é fantástico. Tipo o quê? Um exemplo. Pedro é bem paciente, né? Eu nunca imaginei que ia dizer que Pedro era paciente, mas ele é. E João já é meio agoniado, né? Mas a valorizar o olhar, porque às vezes é escasso, né? Aquele olhar quase nunca, mas a valorizar o olhar, sabe? A calar na hora certa, a sair quando tem uma confusão. Eu acho que tem tantas coisas que a gente pode aprender. Que legal. Muito bom. Muito bom. E assim, Vivian, a palavra, né? Como você considera que a palavra, a igreja, o rema, tudo isso colaborou com essa estrutura que você tem hoje para que você possa, assim, vivenciar, né, essa experiência de mãe, superar os desafios. Você considera que a palavra foi realmente algo importante para criar essa estrutura? Porque, como a gente falou, tem uma situação de até instinto materno, que a gente vê as mães lutando pelos seus filhos. Mas quando você põe na balança o instinto e essa vivência na palavra, na igreja, você considera que faz diferença? Com certeza. Sabe que eu resumo isso tudo? É assim, agora vai ter que funcionar, porque agora eu tô precisando que funcione, né? Domínio próprio, paciência, os frutos do Espírito. E realmente o coração da gente é um bom depósito, né? E a gente vai lá e vai olhar o que é que tem. Tudo que você colocou pra dentro e você ouviu, se tiver lá, você vai usar e vai funcionar. Amém. Amém. Glória a Deus. E o que significa ser mãe de Pedro pra você? Ai, meu Deus, ressignificação. Significa isso, ressignificação. Eu sou uma mulher antes e agora sou outra depois. E eu tenho muita gratidão. É uma coisa que não foi boa que me aconteceu. Eu fui pega de surpresa por uma situação desafiadora, né? Mas que eu agradeço a essa situação toda a mulher que eu me tornei. Porque a gente começa a ver o mundo com outros olhos. Amém. O que você pode dizer... Eu vou pedir 2 conselhos, certo. Olha lá. Tava no script um só, hein? Eu queria que você desse um conselho primeiro pra mãe típica. Qual é o conselho que você daria, assim, pra uma mãe típica nessa questão de empatia? Um conselho de mãe pra mãe. Que tem um olhar menos julgador, né? Eu não falo só porque eu sou mãe de Pedro e já passei por muitos olhares de julgamento. Mas que cada filho é cada casa, e cada casa é uma realidade, uma educação, um contexto, né? E você não sabe o que está passando, né? Você não sabe. Então, olha para outra criança com um olhar de empatia, né? Se coloca no lugar da mãe e talvez tenha acontecido ou aconteça coisas que você nunca vai saber. E para as mães atípicas... esse que é o próximo mesmo. Que você lute... Sabe, eu levanto essa bandeira de lutar pelos direitos do seu filho, sabe? Não abrir mão porque eu tô orando e porque eu tô esperando, sabe? A nuvem ficar cor-de-rosa para que eu entenda que isso é um sinal que eu vou procurar ajuda. Não, a ajuda já tá disponível, gente. Né? É como se você estivesse no mar, morrendo afogado, todo mundo joga boia, joga o barco, tal, mergulha e você diz, não, então agarra o que tem de direitos, de terapias, de medicação, tudo. E o natural com o sobrenatural
Você tocou numa coisa que eu queria que a gente falasse antes da gente caminhar aí pro nosso finalmente, essa questão da medicação. Eu sei que você precisou fazer uma intervenção de medicação e que isso também foi um momento desafiador, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso, de como foi importante também. Foi desafiador, assim como o laudo, né? Eu chorei no dia que ele ia precisar de medicação, porque eu não queria que ele precisasse. Mas aí eu fui para o mesmo princípio, né? Que o natural com o sobrenatural. E até sobre os remédios a gente tem as declarações, né? Que vai ser um tempo, que isso vai passar. Não é bom que a gente tome decisões sozinha de um desmame. Já tive a oportunidade de fazer um desmame por conta própria e foi muito frustrante. Porque é uma descompensação química, gente. Então é muito complicado. Então se submete a um médico que você confia e segue aí os conselhos e vai molhando essa medicação com a palavra que vai dar certo. Amém, muito bom. Hoje você está vivendo uma experiência leve, não é, Vi? Exatamente. Por causa de todas essas experiências te trouxeram até aqui, né? Então, eu acho que eu ouvi você falar, mas eu queria que a gente enfatizasse, né? Você tá dizendo pra mãe que ela percebe que a sua criança é atípica, para que ela corra, né? E ajude essa criança de uma forma natural e sobrenatural o mais rápido possível. É isso? É isso. A mensagem que eu poderia deixar... Esse é o resumo da nossa conversa? Exatamente. É aquilo que eu gostaria de consertar, se eu pudesse voltar. O mais rápido possível. Desconfiou, recebeu um conselho, alguém sinalizou, sabe? Deixa o orgulho de lá, deixa o medo, dúvidas e corre para buscar ajuda. Porque quanto mais cedo essa criança for ajudada, melhor vai ficar o futuro dessa família. Amém. Muito bom, muito obrigada. Você tem aí, você falou das confissões. Eu queria que você desse alguns exemplos aí de confissão para ajudar a mulherada que tá em casa. Eu faço direto no meu Instagram. Eu digo, Pedro, repita comigo. Eu sou amado. Aí ele diz, eu sou amado, porque isso é importante, né? Ele saber que é amado, do jeito que ele é. Né? Eu sou amado. Aí ele repete, eu sou amado. Eu sou abençoado, eu sou curado, né? Eu sou calmo. a gente tá fazendo essa confissão com o João também. Aí João diz, calmo não. Eu digo, calmo sim. Porque Pedro ficou muito calmo e agora João tá agitado. Eu digo, João, você é calmo. Ele diz, calmo não. A palavra funciona, gente. Pra crianças atípicas, típicas, pra todo mundo. É verdade, muito bom. Vi, muito obrigada, né? De nada, eu quero... querida. Assim, que a gente feche aí esse tempo tão precioso, tão gracioso. Muito obrigada por abrir o teu coração, abrir a tua casa, a tua família, né, pra gente, pra nos abençoar. Eu sei que, como você falou, né, você vai lembrando, vivenciando. Às vezes é difícil a gente abrir assim, né? Mas é tão importante, porque a graça que nos alcança, a unção que nos alcança, ela também flui através de nós. E é isso que eu vejo que está acontecendo aqui. Né? A graça de Deus, a unção de Deus que alcançou a sua vida, a sua família, Pedro, fluindo aí, alcançando você agora mesmo, né? Se você é uma mãe atípica, que você receba, né, dessa graça de Deus, da unção de Deus alcançando a sua casa. Amém. Você quer dar uma palavra final pra gente fechar? É isso, gente. Eu tô tão feliz de ter sido convidada para aqui. E tem umas frases que as pessoas dizem, se eu tivesse que passar tudo isso de novo para abençoar tantas pessoas, eu passaria. Aí eu tava localizando dentro de mim, eu disse, eu não queria passar por tantas coisas assim. Mas já que eu passei, né, o meu desejo assim é que as mulheres se abram, sejam alcançadas, porque essa palavra funciona. Eu sou muito feliz, muito grata pela palavra, pelo que o Rema colocou de depósito, para que no dia que eu precisasse estivesse disponível. Sou grata a Deus pela minha igreja, né, por esse olhar sensível. E estamos aqui como mulheres para ajudar outras mulheres. Amém. Muito obrigada, Vi. Amém. Meninas, mulherada, muito obrigada por esse tempo. O podcast Coisas de Mulheres, Mães Atípicas, tá acabando aqui. Eu tenho certeza que abençoa o seu coração. Se você conhece alguma mãe atípica, compartilha com ela.
E se você conhece, né, outras mães que você percebe que tá precisando de ajuda, desse conselho de Deus chegando para elas, agora mesmo aproveita a oportunidade e compartilha. Nós queremos que mais mães sejam abençoadas e possam viver, né, com leveza e possam ajudar os seus filhos a se desenvolverem no seu potencial máximo. Eu sei que cada criança, Deus escreveu a respeito do destino mesmo de cada criança. É isso que está escrito lá em Salmo 139. Que os nossos dias foram escritos, Amém. Planejados, né? Assim como Pedro nasceu para ser uma criança desenvolvida, um homem de Deus aqui na terra, o seu filho, a sua filha também. Então nós, como mães, nós precisamos agarrar o nosso papel de guiar o destino dos nossos filhos. Então seja abençoada com esse podcast. Lembre que o podcast Coisas de Mulher, ele foi criado para abençoar você, a sua casa, a sua família. E nós temos um encontro marcado de sábado, 11 horas. Eu quero pedir para você, entra no Instagram agora mesmo, aproveita e segue a gente lá. Coisas de Mulher, Verbo da Vida. Coisas de Mulher, Verbo da Vida. Segue a gente no Instagram, tá bom? E acompanha o podcast. Se você ainda não curtiu, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho, se inscreve no canal para que você não perca nenhum dos nossos podcasts. E eu também quero aproveitar e agradecer a Ligner, essa loja maravilhosa que está aqui nos ajudando na produção, uma loja que eu gosto muito mesmo. E você pode entrar no Instagram, você pode olhar o que está indisponível, comprar também em qualquer lugar do Brasil. Aproveita que essa loja é top. Fica aí minha indicação. E um grande beijo. Muito obrigada por esse tempo. E fica com expectativa que no próximo nós estaremos juntas e vamos crescer ainda mais. Um grande beijo. Tchau, tchau.